Olá, meu nome é Gina Pereira e nós vamos começar mais uma teleaula de matemática. Mas antes temos que corrigir a tarefa da aula anterior. Pegue seu material para que a gente possa conferir as suas respostas, ok? Vamos à nossa telinha? Você recebeu a seguinte questão. Simplifique os radicais e verifique se eles são semelhantes. Raiz quadrada de 28. Acredito que você tenha decomposto o 28 em fatores primos, somente conferindo 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Confere. Vamos agora separar no produto de dois radicais de mesmo índice. Essa é a propriedade. Logo, raiz quadrada de 2 ao quadrado, você pode simplificar. Temos 2 raiz de 7. Por que a gente não pode cortar a raiz de 7? Porque ela não é um quadrado perfeito. Lembra, aqui tem 1 e aqui tem 2. 1 não é divisível por 2. Próximo radical, 98. Também foi necessário decompor o 98 em fatores primos. Conferindo, 7 ao quadrado são 7 vezes 7, que dá 49. 49 vezes 2 vai dar 98. Separando os dois fatores, lembrando que os fatores são os termos da multiplicação, então 2 é o fator e 7 também. 2 vezes 7, 7 ao quadrado. Esse radical não dá para simplificar, porque aqui é 1 e aqui é 2, então 1 não é divisível por 2, mas a raiz quadrada de 7 ao quadrado é um quadrado perfeito. Simplificando, 7 raiz de 2. Você percebeu que a raiz de 2 vinha antes e o 7 depois? Mas quando você consegue extrair a raiz quadrada de um número perfeito, ele passa a ser o fator externo. Então, aqui está escrito 7 vezes a raiz quadrada de 2. Então, sempre virá para frente o número que é quadrado perfeito, ou cubo perfeito, seja lá o índice que for. Então, eles não são semelhantes. Por que eles não são semelhantes? Porque a raiz quadrada de 7 é diferente da raiz quadrada de 2. Vamos à nossa aula de hoje? Valores aproximados de radicais. Você já deve ter percebido que quando a gente chegou na raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7, a gente parou com o número dentro do radical. Por quê? Não existe nenhum número natural que, multiplicado por ele mesmo, dê nem 2, nem 3, nem 5, nem 7, nem 11 e vários outros. Como a gente vai fazer, então, para extrair a raiz quadrada desses números? Isso não é possível? Sim, só não são quadrados perfeitos, nem cubos perfeitos, e assim por diante. Vamos continuar trabalhando mais com a raiz quadrada e a raiz cúbica, que são as mais comuns da gente trabalhar no dia a dia. Vamos à nossa telinha. Antes de falarmos das raízes que não são perfeitas, temos que lembrar os números quadrados perfeitos. É sempre bom recordar. Veja, raiz quadrada de 0, de 1, de 4, de 9, de 16, 25, 36, 49 e assim por diante. Eles são infinitos. Qual é a raiz quadrada de 0? 0. De 1, 1. Lembrando que 0 vezes 0 é 1, 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 são 4. Raiz quadrada de 9 são 3, porque 3 vezes 3 são 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7 são 49. E assim por diante. É um infinito. Ficaríamos aqui a vida inteira falando dos quadrados perfeitos. Vamos então ver como determinar uma raiz que não é quadrada perfeita. Exemplo, raiz quadrada de 2. Como determinar a raiz quadrada de 2? Vamos ao nosso quadro. Bom, nós já vimos que ela não é perfeita. Mas nós temos que lembrar dos números quadrados perfeitos. Quem vem antes da raiz quadrada de 2 e depois da raiz quadrada de 2, que são quadrados perfeitos? Se você depois puder voltar à nossa tela anterior, você vai verificar que a gente botou lá raiz quadrada de 1, 1, raiz quadrada de 4, 2. Entre 1 e 2 não tem mais nenhum número natural, mas tem vários números ali dentro. Dentro deste intervalo, a gente tem aqui 1,1, 1,2, 1,3, até 1,9. Isso com uma casa decimal, com décimos. Mas tem centésimos, milésimos, décimos de milésimos. Então, aqui tem uma infinidade de números entre 1 e 2. Vocês concordam que a raiz quadrada de 2 tem que estar entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4? Veja, 2 é maior do que 1, mas 2 é menor do que 4. Então, a gente escreve desta forma. A raiz quadrada de 1 é menor do que a raiz quadrada de 2. Mas a raiz quadrada de 2 é menor do que a raiz quadrada de 4. Então, ela tem que estar entre 1 e 2. Só que entre 1 e 2, a gente tem 9 números decimais. 1,1, 1,2, 1,3,
1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9, que o próximo é o 2. Não tem que ser maior do que 1, mas menor do que 2? Maior do que 1. Maior do que 1, mas é menor do que 2. Só que qual desses números vai ser a raiz quadrada de 2? Aproximadamente, porque ela não é perfeita. Então, a gente não vai conseguir encontrar um número perfeito, um número finito. Ele vai ser infinito e não periódico. Depois você vai poder pegar a sua calculadora e verificar que você vai ter uma infinidade de casas decimais e que elas não se repetem. Mas como determinar sem calculadora? Veja, para que a gente não tenha que fazer todas essas contas, porque o certo a raiz quadrada é multiplicar o número por ele mesmo, imagina a gente fazer todas essas contas. Vezes 1,3, vezes 1,4, vezes 1,5. Seria bem trabalhoso, não é? O que a gente vai perceber? A gente tem que verificar se 2 está mais próximo de 1 ou se ele está mais próximo do 4. Veja, de 1 para 2, só acrescentei 1. De 2 para 4, eu preciso de mais 2. Então, ele está mais perto do 1 do que do 4. Então, a raiz quadrada de 2 vai ter que estar mais próximo do 1 do que do 2. Então, a gente nem vai fazer esses números aqui maiores. Ela está mais para o 1 do que para o 4. Então, a gente, com certeza, não precisa efetuar todas essas contas. Por onde a gente começa normalmente? Eu sempre costumo começar pela metade, 1,5, 1,5. Então, eu sempre vou começar pela metade para ver se eu diminuo ou se eu aumento. Nesse caso, a gente tem certeza que a gente vai diminuir. Então, eu vou fazer um teste com 2 deles. Vou fazer 1,5 com 1,5 e 1,4 com 1,4. A gente, então, vai multiplicar e vou fazer essas duas contas. Se nenhum dos dois estiverem próximos de 2, eu vou tentar 1,3, 1,2, 1,1. Vamos fazer a primeira conta. 5 vezes 5, 25, sobe 2. Lembrando que a vírgula não interfere na multiplicação, a não ser no resultado aqui. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. 5, a gente soma. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Lembrando, décimo e centésimo. Décimo vezes décimo vira centésimo. Veja bem, 2,25 não passou de 2? Então, não é 1,5. Então, eu vou ter que diminuir. Vamos testar 1,4. 4 vezes 4 são 16 e vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1, 1. 6, 9 e 1. Décimo centésimo. Décimo centésimo. 1,96. Você reparou que 1,9 está praticamente dando 2? Está bem próximo. Faltam apenas 4 centésimos para que a gente consiga completar o 2. Logo, a gente chega à conclusão de que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Vamos à nossa telinha? Veja então, a gente viu que raiz quadrada de 2 está entre raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4. É um cálculo trabalhoso mesmo, não se aflija. É claro que eu comecei por 1,3, fizemos 1,3 vezes 1,3. No quadro você viu que 1,4 vai dar 1,96 e que 1,5 ultrapassou, ele passou do número. Então, quanto é a raiz quadrada de 2? Lembrando que esse símbolo aqui é de aproximadamente, próximo de. Nunca vai dar exato. Veja que eu fiquei entre 2 valores. O que tem um pouquinho menos e o outro que ultrapassou. A raiz quadrada sempre será o por falta e não por excesso. Por falta é aquele que é menor. Quem é menor aqui? 1,96. Então, ele é o mais próximo que eu vou conseguir chegar do 2 usando apenas uma casa decimal. Então, a gente diz que ela é aproximadamente 1,4 ou 1 inteiro e 4 décimos. Vejamos o nosso próximo exemplo. Raiz quadrada de 3. Quanto será a raiz quadrada de 3? Perceba que a raiz quadrada de 3, ela ainda está entre 1 e 4. Mas ela está mais próxima do 4 ou ela está mais próxima do 1? Isso é um fator importante, para que a gente saiba por onde a gente vai começar. Se a gente vai começar por um número muito próximo do 1 ou muito próximo do 2, para que a gente não tenha que fazer tantas contas.
Então, se a gente pegar a raiz quadrada de 3, vamos aqui no nosso quadro. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4. Então, você vê que os quadrados perfeitos é que vão dar para a gente aonde a gente tem que chegar, entre 1 e 4. A gente já viu que 1 e raiz quadrada de 4 que dá 2. A gente já viu que 1,5 vezes 1,5 na tela anterior dá 2,25. Já estamos chegando bem próximo dele. Então, significa que eu tenho que aumentar o meu número ou diminuir? A gente tem que aumentar, porque eu preciso ficar mais próximo, que ainda está um pouco distante. Então, 1,6 vezes 1,6, 1,7 vezes 1,7, até que você descubra se é esse ou esse. Vamos à nossa telinha? Veja, já tínhamos visto que 1,5 vezes 1,5 era 2,25. Vimos que 1,6 vezes 1,6, se você efetuar a sua conta, vai dar 2,56. Já estamos chegando bem próximos. Mas ainda não está muito próximo, então eu vou ter que efetuar mais uma conta, 2,89. Você concorda? Fiz mais uma só para ver, ó. 1,7 e 1,8, o 1,7 deu por falta, está faltando, não chegou a 3. Mas o 1,8 passou de 3. Como a gente não trabalha por excesso, ou seja, não trabalha com valor maior, sempre com valor menor, a gente conclui que 2,89 é o mais próximo da raiz quadrada de 3. Então, a gente tem que aproximadamente 1,7. Então, 1,7 vezes 1,7 é a aproximação da raiz quadrada de 3. É mais ou menos 1,7. Se fizermos o mesmo com a raiz quadrada de 5, a gente vai continuar o mesmo processo. Só que agora a raiz quadrada de 5 está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 são 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, o 5, ele é maior do que 4, mas ele é menor do que 9. Então, ele tem que estar entre 2 e 3. Quais os valores que a gente vai testar? 2,1 vezes 2,1, 2,2 vezes 2,2, até que a gente encontre o valor mais próximo. Veja, 4,84, 5,29, por falta, por excesso. Como a gente trabalha sempre com o menor, esse é o mais próximo. Qual é a raiz quadrada de 5? Aproximadamente 2,2. Fazendo o mesmo, nós vamos fazer isso o tempo inteiro. Quando a gente quiser calcular uma raiz que não é quadrada perfeita, a gente vai ter que sempre se guiar com os quadrados perfeitos. A raiz quadrada de 9 são 3. A raiz quadrada de 16 são 4. 13 não está entre 9 e 16? Então, tem que estar entre 3 e 4. Então, vem de novo aquela historinha, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Só que veja bem, por que eu vou começar pelo 3,5? 13 está muito mais próximo do 16 do que do 9. 9 para 13, quanto falta? E de 13 para 16? Então, você tem apenas 3 unidades aqui até chegar ao 16. Então, ele vai estar mais perto do 4 do que do 3. Então, a gente vai experimentar pela metade, ó. Já chegamos a 2,25. Se você fizer 3,6 vezes 3,6, já está quase dando 13. O próximo você vai ver que ultrapassa. É claro que o ideal é que você arme as suas contas e verifique por você mesma. Menor, maior, sempre o de menor valor. Então, 3,6 vezes 3,6 está bem próximo de 13. Se está próximo de 13, aproximadamente 3,6. Resolvendo a expressão, veja, 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 3. Lá atrás, a gente já viu que a raiz quadrada de 2 era aproximadamente 1,4. E a raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Vamos ao nosso quadro. Veja que agora a gente tem ali a raiz quadrada de 2 multiplicada por 2, não é? Então, a gente tem 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 3. A raiz quadrada de 2 estava na sua tela anterior, 2 vezes 1,4. Lembrando que 1,4 vezes 1,4 vai dar aproximadamente 2, não vai dar 2. 3 vezes raiz quadrada de 3, a gente viu que é aproximadamente 1,7. Como é uma expressão numérica, a gente tem que fazer primeiro as multiplicações, lembra?
depois somar ou subtrair. Você não pode fazer ao contrário. Cuidado, tem aluno fazendo esse vezes esse, depois tira 3 e depois multiplica por 1,7. Errado. Primeiro, faça as multiplicações e depois você faz a subtração dos produtos que você tiver encontrado. Então, 1,4 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, posiciona a vírgula. Só tem casa decimal no primeiro fator, 1 inteiro e 4 décimos, então eu tenho 8 décimos. 1,7 vezes 3, 3 vezes 7, 21 e sobe 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Como só tem décimos, a gente continua tendo o produto décimos. Agora, a gente pega 2,8 menos 5,1. Perceba que eu vou tirar mais do que aquilo que eu tenho. Esse valor é positivo. Esse valor aqui eu vou tirar. Como é que eu vou tirar 5 de 2? Eu vou ter um resultado o quê? Negativo. Então, aí você vai fazer 5,1 menos 2,8. Como a gente efetua essa conta? É sempre bom lembrar, né? Ainda mais você que tem o hábito da calculadora, o ideal é que você não use a calculadora. 5,1 menos 2,8. Eu não posso tirar 8 décimos de 1 décimo, vou pedir a unidade. 4 e aqui vai virar 11. 11 tira 8. 8, 9, 10, 11. Você vai ter 3. Vírgula embaixo de vírgula. 4 tira 2 dá 2. 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros e 3 décimos. Claro que isso é um resultado aproximado, porque nós aproximamos a raiz de 2 e aproximamos a raiz de 3. Então, o nosso resultado é aproximadamente 2,3 negativo. Na nossa tela, só para que você possa organizar o seu caderninho, 2,8 menos 5,1 menos 2,3, ou 2 inteiros e 3 décimos negativos. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 17, o mesmo processo. A gente tem que fazer, lembrando que 4 vezes 4 são 16, 5 vezes 5, 25. Se esse aqui é a raiz quadrada de 16, esse aqui é a raiz quadrada de 25, 17 está entre 16 e 25. Então, 4 e 5. Então, 4,1, 4,2, 4,3, para que você possa verificar que o mais próximo por falta é esse aqui. Então, você tem 4,1 aproximadamente. Então, o primeiro passo é você extrair a raiz quadrada aproximada. E a raiz quadrada de 5, nós já vimos na tela anterior, que é 2,2. Substituímos. Raiz quadrada de 5, 2,2. Raiz quadrada de 17, 4,1. Somando, 6,3. Agora é com você. Lembre-se que o exercício faz com que você consiga assimilar mais facilmente os conteúdos seguintes. Raiz quadrada de 7 menos 9. E raiz quadrada de 7 mais 9. Bons estudos e até a próxima aula.